Ok, caríssimos alunos, nós continuamos então aqui a mostrar para vocês e a interpretar cada uma das funções do Banco Central do Brasil. E a gente nesse slide tem duas funções. Vamos ver a primeira delas. Exercer a fiscalização das instituições financeiras. Esta função cai bastante em concursos públicos. E a fiscalização das instituições financeiras de cada uma delas é exercida pelo Banco Central do Brasil. Justamente para evitar o risco para todo o sistema, o risco sistêmico que a gente vai ver no último módulo, e para que o fluxo monetário ocorra da melhor forma possível, como a gente viu, o Banco Central exerce uma fiscalização bem próxima dessas instituições financeiras. A segunda função do Banco Central, vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais. Aqui eu quero que você tenha especial atenção a esta, e preocupação inclusive com esta função, para não confundir com as funções, com o trabalho da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, que será estudado em seguida. Quando a gente diz vigiar a interferência de outras instituições nos mercados financeiros de capitais, a gente está dizendo que cabe ao Banco Central evitar que haja interferência de instituições neste mercado de capitais que possa prejudicar o sistema. Como a gente ainda não falou sobre os mercados de capitais, sobre o mercado de capitais, a gente vai guardar esta funçãozinha na gaveta, a gente definiu a função, e mais tarde, quando a gente trabalhar com o mercado de capitais, a gente vai voltar a falar sobre essa função do Banco Central do Brasil. Vamos ver o próximo slide. Aqui nós temos outras duas funções. Eu quero que você observe que a segunda função, o professor Jusilândio fez questão de colocar em negrito. Vamos chegar lá. Uma outra função. Então, só para você se situar, para você entender o que estamos fazendo, para você se situar no tempo e no momento das aulas. O que estamos fazendo aqui? Nós estamos estudando conhecimentos bancários e estamos partindo das principais instituições que compõem o sistema financeiro nacional. Já estudamos o Conselho Monetário Nacional. Estamos estudando agora o Banco Central do Brasil. E nesta aula, nós estamos trabalhando com outras funções do Banco Central do Brasil. Funções mesmo. Imagine você, quando você for trabalhar, quando você passar e vai passar no seu concurso público que for trabalhar, você terá a sua função. O seu patrão, o seu chefe, as instruções lá do banco onde você for trabalhar, estarão dizendo quais são as suas funções, as funções do seu cargo. O que você deve fazer. Assim acontece com as instituições. O Banco Central do Brasil tem as suas funções. Para que ele cumpra o seu papel dentro do sistema financeiro nacional, ele deverá exercer as suas funções. Controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país. Fluxo de capitais estrangeiros no país. Você sabe, nós mostramos aqui, que observando o fluxo circular da renda, você viu que o nosso país e a maioria dos países mantém negócios com países lá fora. Nós chamamos em economia de resto do mundo. Então, tudo aquilo que não é Brasil, a gente chama de resto do mundo. Ok. Então, amiguinhos, existe um fluxo de capitais, e agora a gente começa a melhorar o vocabulário, o nosso economês e bancarês. A gente já começa a falar de fluxo de capitais. A gente já não está mais dizendo apenas dinheiro entrando no país. Então, esse fluxo de capitais, há dinheiro entrando no país, dinheiro saindo. Empresários, empresas lá de fora aplicam, compram ações, vamos ver o que é isso mais tarde, compram ações de nossas empresas aqui no Brasil. Empresários brasileiros, empresas brasileiras adquirem também lá fora. Há um fluxo de capitais, um fluxo monetário, um fluxo financeiro entre o Brasil e o resto do mundo. O controle desse fluxo de capitais é de suma importância. E
Ele é exercido por quem? Pelo Banco Central do Brasil. É preciso entender, só para dar um exemplo, imagine que, de repente, houvesse um descontrole e houvesse a entrada no Brasil de muito dólar. Muitos dólares entrando no Brasil, muito investimento, mas também muita especulação. A gente sabe que onde vai o dinheiro não vai apenas o investimento, pode ir a especulação. Muita gente quer apenas ganhar com o dinheiro, sem se preocupar muito com a economia daquele país onde ele aplica. E daí também a necessidade desse controle. Imagine que houvesse uma grande entrada desmedida, uma entrada descontrolada de dólares no Brasil. O que aconteceria com o valor do dólar? O valor do dólar iria cair. Muito dólar na praça, em abundância, o valor do dólar iria cair. E como a gente vai ver mais tarde, isto pode implicar num problema financeiro. Se o valor do dólar cai, há implicações no mercado brasileiro. Pode cair? É interessante? Sim. Mas até onde ele deve cair para que não prejudique a nossa economia? Da mesma forma, se há pouco dólar no mercado, a tendência do dólar é subir. É a lei da oferta e da demanda. Isso acontece até numa feira onde você vai comprar banana. Se tem muita banana na feira naquele momento, automaticamente as pessoas começam a vender banana por um preço muito mais barato. Então, se tem abundância, o preço cai. Se é raro, se tem pouca banana naquele mercado, o preço sobe. Isso acontece. Então, esse fluxo de capitais, estou tentando passar para você o mais fácil possível, da forma mais fácil possível, porque a gente ainda não viu algum conteúdo que vai embasar essas nossas conclusões. Nós vamos melhorar isso aí mais tarde. Controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país. Função de quem? Do Banco Central. E agora sim, nessa nossa viagem pela compreensão do sistema financeiro nacional, a gente precisa, às vezes, realçar algumas coisinhas. E algumas delas são essas funções do Banco Central do Brasil. Receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias. Repetindo. Receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias. O Banco Central faz isso. Vou dizer algo para você. Não se assuste. Mas todo depósito, todo valor que entra no banco à vista, depósito em conta, em dado dia, de todo esse dinheiro que entra, a agência bancária, o banco, precisa recolher, como veremos daqui a pouquinho em outros slides, precisa recolher para o Banco Central um percentual. Esse é o chamado recolhimento compulsório. E a gente vai ver por que ele é importante na economia. O recolhimento compulsório, por que compulsório? Porque é obrigatório. Compulsório quer dizer obrigatório. Então, ao final do dia, ao fechar o seu balancete diário, toda a instituição bancária e algumas outras financeiras apenas deverão recolher determinado valor arrecadado para o Banco Central. Já vou adiantar algumas coisinhas, vou dar um exemplo aqui. De repente, uma agênciazinha pequena do interior, R$100 mil foram depositados em conta. O Banco Central vai lá e recolhe cerca de 45% daquele depósito à vista. Ou seja, R$45 mil devem ser recolhidos ao Banco Central. Aí você pode pensar assim, puxa, professor, mas no que o banco vai ganhar, já que esse dinheiro é recolhido para o Banco Central? E aí? Calma. Está muito gostoso, muito legal, muito interessante, mas a gente vai por partes. Eu quero apenas que você entenda a relação entre esta função e outras funções que nós estaremos colocando em negrito também, por exemplo, no próximo slide. Observe. Realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras. Nós vamos, se for preciso, a gente retorna até o outro slide, mas eu quero que você veja, no geral, estas principais funções que estão em negrito, para depois a gente explicar do que se trata. Por que o professor Jusilândio decidiu colocar essas funções em negrito? O que é operação de redesconto? Operação de redesconto. Nesta operação de redesconto, o Banco Central, o que ele faz? De repente, a instituição
ela precisa de dinheiro, de liquidez. Não sei se vocês sabiam, mas banco não pode fechar no vermelho. Banco não pode fechar no vermelho. Se de repente fez o balancete no final do dia e está no vermelho, está precisando de dinheiro, é preciso recorrer ou a outra instituição que empresta ou ao Banco Central. Quando recorre ao Banco Central, no final do dia o banco percebe que vai fechar no vermelho, aí ele recorre ao Banco Central querendo um empréstimo. O Banco Central pode realizar essa operação de redesconto, esse tipo de empréstimo. Como assim? Os bancos descontam títulos dos seus clientes. Eu vou mostrar para vocês a origem da expressão redesconto. O banco desconta títulos dos seus clientes. Determinado banco pode pegar duplicata de clientes, etc., os boletos de cobrança ali que faz a cobrança, e pode descontar títulos de clientes. Como é o descontar? Determinado título, o cliente vai receber o dinheiro daqui a 30 dias. O banco adianta o dinheiro para ele cobrando juros. Então, a origem do nome dessa operação se deu nisto aí. O Banco Central empresta dinheiro para os bancos, mas os bancos dão como garantia o quê? Aqueles títulos que ele recebeu dos seus clientes. Daí que ele descontou dos seus clientes. Daí o nome redesconto. Operação de redesconto. Esta é a operação. A gente vai daqui a pouco mostrar por que ela existe. Ainda devo falar algo sobre a operação de redesconto. É preciso que você entenda duas coisinhas interessantíssimas aqui. A primeira é que as taxas que o Banco Central cobra, nesse caso, geralmente são taxas bem mais elevadas do que aquelas que a instituição financeira vai cobrar do seu cliente. Para muitos autores, é como se fosse uma taxa punitiva. É como se o Banco Central estivesse punindo aquele banco por não conseguir se equilibrar financeiramente naquele dia. Então, ele cobra uma taxa, digamos assim, punitiva. Ok? O segundo aspecto que eu quero que você entenda é que, em geral, os bancos só procuram as operações de redesconto quando eles não conseguem captar esse dinheiro no mercado interbancário. O que é o mercado interbancário? Entre os bancos. Os bancos podem emprestar dinheiro entre si. Logo, eles só irão recorrer a uma taxa bem maior quando realmente está mais difícil tomar o dinheiro emprestado de outro banco. A outra função também em negrito é efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais. O que é isso? É isso mesmo que você entendeu. O Banco Central, ele compra e vende títulos públicos federais. Mas como esse curso está sendo preparado, mesmo para você que talvez nunca tenha tido contato com o mercado bancário, eu devo tentar definir para você aqui o que é título. Vou falar de um título que a maioria conhece, nota promissória. Aquela nota, você vai emprestar dinheiro a um amigo e de repente você exige que ele assine uma nota promissória. Aos tantos dias do mês tal, do ano tal, pagarei por essa nota promissória o valor tal. É um compromisso de pagamento, que é a nota promissória. Então vamos entender aquilo como algo já bastante primitivo, né? É um título. É um título. Então aquele título, ele, em tese, você poderia negociar aquele título com uma outra pessoa. O que faz o Banco Central do Brasil? Ele efetua essas operações de comprar e vender títulos do governo. Ah, professor, mas olhando por essa comparação do senhor, então eu posso entender que o governo se endivida? Sim, claro que o governo se endivida. Nós já desmontamos aqui aquela ideia de que quando o governo precisa de dinheiro é só mandar fabricar. Você, caro aluno, já não cai mais nessa. Se aparecer isso na prova, fuja disso. O governo não pode fabricar o dinheiro só porque achou que precisa do dinheiro e vai lá e fabrica. Há um limite de moeda em circulação. E esse limite atualmente é dado pelo PIB. Se o PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, que nada mais é do que a soma de tudo aquilo que é produzido no Brasil, se o nosso PIB é X, o volume de moeda em circulação não poderá passar de X. Então o governo
precisa de dinheiro, ele não pode simplesmente fabricar dinheiro. Isso já foi feito no passado. Governos, em tempos atrás, precisavam fazer uma grande obra, uma obra faraônica, mandava imprimir dinheiro. Mas a gente viu que o Brasil sofreu muito com isso, com uma mega inflação, por conta de jogar dinheiro no mercado sem ter um lastro, sem ter uma base, ok? Então você já não cai mais nisso, ok? Então você já entendeu que o governo se endivida. Como o governo se endivida? O governo emite títulos, por exemplo, LTN, Letra do Tesouro Nacional. De repente o governo precisa de dinheiro, ele pode vender títulos no mercado, arrecadando dinheiro. E o Banco Central compra e vende esses títulos emitidos pelo governo federal. Isso é o quê? O porquê você vai entender quando a gente passar a mostrar por que o Banco Central faz isso. Será que o Banco Central vende e compra títulos simplesmente para que o governo se capitalize? Para que o governo tenha dinheiro? Não é bem assim. Há algo mais que precisa ser dito. Observe. Nós vamos ver a última função que está em negrito. Depois a gente vai falar realmente do que se trata. Exercer o controle do crédito. Como exercer o controle do crédito? Olha, como você vai perceber aqui, a quantidade de dinheiro, quanto maior a quantidade de dinheiro em circulação, mais as pessoas vão gastar. Não é assim? As pessoas gastando mais, o que vai acontecer com o preço dos produtos? Tenderá a subir. Os preços subindo, e se eles subirem de forma desordenada, poderá ter inflação. E tendo inflação, haverá uma perda do poder aquisitivo da moeda. E você se lembra muito bem que uma das funções do Banco Central é justamente, um dos objetivos do Banco Central, é justamente evitar a perda do poder aquisitivo da moeda. Então, por conta disso, dentre tantas outras funções, ele exerce o controle do crédito. O Banco Central exerce o controle do crédito. Mas, professor, mas o crédito pode influenciar na questão do consumo? Claro que pode. Exemplo. Se o Banco Central dissesse, olha, sai lá uma resolução do CMN, e aí o CMN pede ao Banco Central que controle o crédito da seguinte maneira, que o Banco Central estabeleça, a partir de tal data, não haverá mais venda parcelada em mais de 12 vezes. Aí eu pergunto para você, se de repente as vendas só puderem ser parceladas em no máximo 12 meses, haverá mais consumo ou menos consumo? Obviamente, haverá menos consumo. As pessoas vão consumir menos porque houve uma restrição do crédito. Ele passaria a ter um limite de 12 meses. Não se poderia comprar, é uma hipótese que estamos tendo aqui, não se poderia comprar. O que se fez, na verdade, foi o contrário, tempos atrás. Foi o contrário. Para combater a crise econômica, e o que mais se teme numa crise econômica é a falta de emprego, o desemprego. E estamos vivendo atualmente, por exemplo, uma crise econômica mundial. E aí, para combater a crise, o governo liberou o crédito. Então, em vez do Banco Central fazer uma restrição ao crédito, houve uma liberação. Hoje se pode comprar em muito mais parcelas do que antes. Para quê? Para incentivar o consumo. Se de repente vem a decisão, pode-se financiar agora automóveis em até 108 meses, 96 meses, automaticamente haverá um consumo maior de automóveis. Aumentando o consumo, as empresas produzirão mais automóveis. E produzindo mais automóveis, haverá uma queda, poderá haver uma queda do desemprego, porque haverá contratação de mais mão de obra. Então, uma forma de incentivar a economia, de gerar emprego, pode ser justamente usando esse instrumento aqui. Agora, observe, eu disse instrumento. Vamos voltar ao slide anterior para mostrar para vocês exatamente todas essas funções do Banco Central, que nós vimos aqui em negrito, elas estão em negrito por quê? Por que, professor? Você colocou em negrito as funções? Porque essas funções do Banco Central, elas são, na verdade, instrumentos que o Banco Central utiliza para controlar
a quantidade de moeda em circulação. Vou repetir, hein? Vou repetir. Você não pode esquecer disso. Isso é básico. Essas funções que estão em negrito são instrumentos que o Banco Central utiliza para controlar o volume de moeda em circulação. E aí a gente vai ver daqui a pouco um esquema muito interessante na próxima aula dessas funções. Vamos ver novamente o próximo slide? Nós vamos citar essa última função aqui. Autorizar o funcionamento das instituições financeiras. Autorizar o funcionamento das instituições financeiras. Isso aqui é rápido, é tranquilo, você vai entender muito bem. O que é autorizar o funcionamento de uma instituição financeira? Vamos tomar por base você na sua cidade. Perceba que qualquer comércio na sua cidade, para funcionar, precisou de uma autorização. Precisou o dono do comércio, da padaria, por exemplo, ele precisa ir à prefeitura e pedir uma autorização de funcionamento, que é chamado de alvará, geralmente chamado de alvará. O alvará de funcionamento, para que a prefeitura libere o funcionamento. Assim acontece com os bancos e com as demais instituições financeiras. O Banco Central do Brasil precisa autorizar o funcionamento de qualquer instituição financeira. Se um grupo decide montar um banco, ele precisará da autorização do Banco Central. O Banco Central terá que dar o sim, dizer pode funcionar. E então, vocês estão percebendo que a nossa viagem está cada vez melhor. A gente já está compreendendo muito mesmo sobre o sistema financeiro nacional. E agora, com todo esse arcabouço de conhecimento, com todo esse conhecimento que você tem sobre essas duas principais instituições, a gente já pode melhorar a nossa viagem complicando ou simplificando um pouquinho mais. Não deixe de ver a próxima aula.